Olá pessoal, essa é a aula número 7 do nosso curso de redes de distribuição e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da tarifação de energia no sistema elétrico, entender um pouco como é composta a tarifa, as modalidades tarifárias, como isso influencia o comportamento da carga no sistema. Como nós já comentamos em aulas anteriores, a tarifa de energia ela é definida pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência responsável por toda a regulação do setor elétrico. Então, não são as distribuidoras de energia que definem quanto irão cobrar pela energia elétrica, mas sim a própria agência reguladora é quem faz esse cálculo e define para cada área de concessão qual será a tarifa cobrada. Obviamente, essa tarifa ela tem que ser definida com o objetivo de cobrir todos os custos envolvidos no processo de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que vai desde lá da geração na usina até a disponibilização no ponto final lá para os consumidores. Isso aí envolve bastante coisa, né? Além dos custos operacionais, a necessidade de investimento, de expansão do sistema, os custos setoriais, etc. Nós vamos estudar um pouco como é composta essa tarifa, né? Além disso, a tarifa também é utilizada como uma forma de disciplinar a carga para o uso mais eficiente do sistema elétrico. Na aula anterior, nós vimos como é importante a questão do fator de carga para o uso eficiente do sistema elétrico. Então, nós vamos ver que a tarifa ela tem também o objetivo de incentivar o consumo nos horários de menor demanda e desincentivar o consumo nos horários de maior demanda. Em termos de composição do custo tarifário, nós temos hoje a seguinte composição, né? O valor que a gente paga na tarifa, ele hoje 34,5% desse valor é referente aos custos com as geradoras, é o custo de compra de energia, né? Pouco mais de 1/3, portanto, da tarifa é relativo ao custo de compra de energia. 20,3% está relacionado aos custos de distribuição, aquele custo que fica com as distribuidoras, com a etapa de distribuição. 6,5% é o custo de transmissão. Veja, portanto, que a etapa de transmissão é uma das etapas mais baratas do processo, porque justamente aí você consegue transmitir grandes blocos de energia em um conjunto pequeno de linhas de transmissão, relativamente pequeno de linhas de transmissão. Então isso faz com que o custo da transmissão seja baixo. Isso aqui também tem a ver com a questão da interligação, né? Do sistema interligado nacional, também acaba por reduzir os custos dessa malha de transmissão. E aí vem o maior peso da conta de energia, que são os encargos e tributos. 38,7% do que a gente paga na energia não se refere a nenhum custo do processo de geração, transmissão e distribuição, né? Se refere aos encargos e tributos que são cobrados em cima daquele consumo. Dentro desse 38,7% de encargos e tributos, a maior parte é referente aos tributos estaduais, né? O ICMS principalmente. Então você tem aí ICMS, PIS e COFINS sendo responsáveis por 31% desses 38% aqui. Os demais é basicamente para subsidiar a conta CDE, que é a conta de desenvolvimento energético. É uma parcela que todo mundo paga e que serve para subsidiar uma série de custos no setor elétrico, como por exemplo, compra de combustível para a termoelétrica em áreas estão isoladas do Sistema Interligado Nacional, subsidiar programas como Luz para Todos, subsidiar tarifa social, enfim, uma série de custos que existem, que existem no país, são subsidiados por todos os consumidores através da CDE, que representa aí 5% aproximadamente da conta de energia. E aí tem outras parcelas menores, como por exemplo o PROINFA, que é um programa de incentivo a fontes alternativas de energia, né? Tenta subsidiar para reduzir os custos dessa fonte. Você tem as questões dos PIDs e eficiência energética, que são programas para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico no setor elétrico, e
por aí vai, tá? Mas a maior parte do custo da energia, portanto, é a geração, né, que representa 34,5%, a distribuição 20,3%, 6,5% transmissão, 38% de encargos e tributos, sendo que desses encargos e tributos, 31% é ICMS, basicamente, ok? Bom, e aí vamos falar um pouco agora sobre as modalidades tarifárias, os tipos de tarifas que existem e que podem ser contratadas junto às distribuidoras, tá? Nós comentamos na aula passada o problema do baixo fator de carga, né? O que ocorre? Você tem aqui uma determinada demanda que varia ao longo do dia, né? E aí você vai ter uma demanda máxima e uma demanda média. A relação entre demanda média e máxima é o fator de carga, ou seja, quanto mais concentrado em um determinado horário do tempo, um determinado horário do dia estiver o consumo, menor será o fator de carga. Isso quer dizer que você vai ter a área da curva aqui, a área da curva da demanda, nós já comentamos, é a energia consumida, né? Mas você tem aqui toda essa parcela aqui que não foi consumida, ou seja, não é uma energia que foi transformada em trabalho pelas cargas, né? Não teve consumo nenhum, mas que o seu sistema está dimensionado para atender esse patamar de demanda. Então poderia haver o consumo de energia nesses horários aqui e, portanto, isso representa uma capacidade excedente do sistema, tanto em termos de geração, como transmissão, como distribuição. Todo o sistema está dimensionado para atender a demanda máxima. Portanto, você tem aqui intervalos que poderia ter sido consumida energia e não foi consumida. Isso gera uma capacidade excedente no sistema que, apesar de não ter sido consumida, precisa ser paga, porque o sistema está lá sendo dimensionado e utilizado com aquela capacidade. Portanto, a tarifa de energia tende a aumentar em função dessa capacidade excedente. Qual é a solução, né? A solução para tentar modificar essa curva de consumo e deixar ela o mais constante possível, né? Aí tem duas soluções que são adotadas no Brasil. Uma delas é a tarifa hora-sazonal. O que significa? Que o custo da tarifa de energia ele fica mais caro no horário de ponta, que seria esse horário aqui de demanda máxima, e ele fica mais barato no horário fora de ponta. Ou seja, você está incentivando o consumidor a consumir mais nesses intervalos aqui e consumir menos nesse intervalo aqui de demanda máxima, de forma que essa curva seja rearranjada de forma a ficar mais constante. Um outro ponto é a tarifa binômia, ou seja, você tem, além de cobrar pela energia que é consumida, você cobra também pela demanda que é registrada. Então esse valor de demanda máximo é cobrado também. E aí você tem um incentivo para que os consumidores reduzam sua demanda máxima. Como a gente já viu, é possível que você mantenha a mesma energia, né, consuma a mesma energia, mas com a demanda menor se você dividir esse consumo ao longo do dia. Então nós temos aí um incentivo para que, principalmente os grandes consumidores, os consumidores industriais, possam distribuir o seu consumo, a sua produção ao longo do dia, de forma a reduzir a demanda máxima, já que haverá uma cobrança por essa demanda máxima. Então nós temos aí a tarifa hora-sazonal e tarifa binômia com incentivo de disciplinar a carga elétrica. Bom, nós temos aqui no Brasil atualmente 4 modalidades tarifárias, tá? A modalidade horária azul, horária verde, a monômia, que é a modalidade convencional, e a horária branca. Vamos falar um pouco a respeito de cada uma delas. Nós podemos dividir o grupo de consumidores no Brasil de acordo com o que está exposto aqui. Então nós temos os consumidores do grupo A, que são os grandes consumidores, consumidores que são atendidos em níveis de tensão elevado, e nós temos os consumidores do grupo B, que são os consumidores de pequeno porte atendidos em baixa tensão. Dentro do grupo A, nós temos aqui os subgrupos A1, A2, A3, A3A, A4 e AS. Tá? Essa divisão aqui ocorre basicamente pelo nível de tensão que o consumidor é atendido. Consumidores do grupo A1 são os maiores consumidores, são aqueles que são atendidos em tensões acima de 230
kV, ou seja, eles são atendidos ainda no sistema de transmissão. Esses consumidores não são atendidos pelas distribuidoras, eles são tão grandes que eles acessam o sistema de transmissão. A partir do consumidor A2, aí eles passam a ser atendidos pelo sistema de distribuição. E aí nós temos o A2 para tensões entre 88 e 138 kV, o A3 são os consumidores de 69 kV, o A3A são os consumidores entre 30 e 44 kV e o A4 são os consumidores de média tensão entre 2,3 e 25 kV. Existe ainda o AS, que é um tipo pouco comum de consumidor, mas é aquele que é atendido em tensões inferiores a 2,3 kV, mas a partir de uma rede de distribuição subterrânea, né? Cabos isolados subterrâneos. É um tipo muito incomum. E aí no grupo B você tem ainda a divisão B1, B2, B3 e B4. O grupo B1 é o grupo dos clientes residenciais. O grupo B2 é o grupo dos clientes rurais. O grupo B3 são as demais classes, né? Classe comercial, serviço público, etc. E o grupo B4 é a classe de iluminação pública. Aqui no caso do grupo B, todos eles são atendidos em níveis de baixa tensão, né? Que vai variar aí provavelmente entre 380 até 220 volts. Mas todos em baixa tensão. E aí a modalidade tarifária que pode ser adotada depende de onde você se enquadra aqui, tá? Se você for um consumidor do grupo A1, A2 e A3, a única tarifa que vai estar disponível para você é a tarifa horária azul, né? Você não tem a opção de adotar outra tarifa. Se você estiver no grupo A3A, A4 e AS, então você tem a opção de adotar tanto a tarifa azul quanto a tarifa verde. E aí isso depende da escolha do consumidor. O consumidor é quem vai escolher sua tarifa. Se você estiver aqui no grupo B1, B2 e B3, você pode adotar tanto a tarifa monômia convencional como a tarifa horária branca. É uma opção do consumidor também. Com exceção dos consumidores do grupo residencial de baixa renda, né, que tem um subsídio na tarifa. Esses aí não podem adotar a tarifa branca, somente a tarifa monômia. No caso da iluminação pública também não há opção, ele é obrigado a adotar a tarifa monômia, tá? E aí vamos falar aqui um pouco do que são essas tarifas, né? O que é a tarifa horária, o que é a tarifa monômia, mas antes disso a gente precisa definir o que são postos horários, tá? O que são postos horários? São horários definidos ao longo do dia para o consumo, para a tarifação do consumo. Então nós temos no Brasil atualmente 4 postos horários, tá? Nós temos o horário de ponta, que é um horário durante o dia de 3 horas consecutivas para dias úteis, né? Não existe horário de ponta em sábados, domingos e feriados nacionais, somente para dias úteis. Então cada distribuidora escolhe 3 horas consecutivas do dia para definir aquele horário como sendo o horário de ponta. Geralmente esse horário é definido aí no período entre 19 e 22 horas. Cada distribuidora pode definir o seu horário de ponta, ok? Existe ainda o horário intermediário, que é o horário aplicado exclusivamente para a tarifa branca. O horário intermediário só vale para a tarifa branca e é um período que pode variar entre 1 e 1 hora e meia antes e depois do horário de ponta. Então você tem, por exemplo, se o horário de ponta for de 19 às 21 horas, então você vai ter ali 18 horas e 22 horas como sendo o horário intermediário, né? Podendo ser ainda 1 hora ou 1 hora e meia antes e depois do horário de ponta. Isso só vale para a tarifa branca. O horário fora de ponta é o restante do dia. É o restante do dia que não se enquadra nem no horário de ponta nem no horário intermediário, se for o caso da tarifa branca, né? Todo o restante do dia é horário fora de ponta. E também sábados, domingos e feriados nacionais também, todo dia vai ser horário fora de ponta. Existe, por fim, um período que é chamado de período reservado, que aplica-se somente à subclasse rural irrigante, ou seja, aqueles clientes que possuem cargas para irrigação de lavouras, né? Então, para esses clientes existe um horário de 8 horas e 30, que é durante o período da madrugada,
para o qual esses clientes têm um desconto na tarifa, né? O objetivo é incentivar esses clientes a fazer a irrigação durante o período da madrugada, para não coincidir com o uso da carga durante o dia, tá? Então nós temos esses postos horários aí para ter em termos de cobrança tarifária no Brasil. Agora, o que vem a ser cada uma dessas tarifas que nós falamos, né? Então nós temos, portanto, 4 modalidades tarifárias. As tarifas azul e verdes, elas são tarifas binômias, ou seja, elas cobram tanto a energia consumida quanto a demanda máxima registrada. As tarifas azul, verde e branca, elas são tarifas orossazonais. Elas são, por quê? Porque elas cobram valores diferentes para o consumo de energia elétrica a depender do horário de consumo, tá? Cada uma delas vai cobrar de acordo com um determinado posto horário. E a tarifa monômia é a tarifa mais simples de todas. Ela não possui distinção entre horários de consumo e ela também cobra apenas a energia consumida. Ela não cobra pela demanda, tá? Então vamos lá. No caso da tarifa azul, você será cobrado pelo consumo no horário de ponta e pelo consumo no horário fora de ponta, né? Aqui o horário de ponta nós já falamos, é um período de 3 horas, definido pela concessionária durante o dia, que vale somente para dias úteis. A tarifa fora de ponta é o restante do dia, ou domingos e feriados e sábados também. Na tarifa azul também é feita a cobrança da demanda de forma orossazonal. Então você vai ser cobrado por uma demanda de ponta e por uma demanda fora de ponta, tá? Ainda na tarifa azul, você vai ser cobrado também pela energia reativa excedente e pela demanda reativa excedente. Você vai, para os casos dos clientes do grupo A, existe uma obrigatoriedade de que o fator de potência mínimo desses clientes seja de 0,92. Se esses clientes possuírem um fator de potência inferior a 0,92, então é calculado a quantidade de energia reativa que excedeu, né, que causou essa redução do fator de potência abaixo de 0,92, e essa energia reativa excedente ela vai ser cobrada. Tanto aqui no horário de ponta como no horário fora de ponta, e assim também para a demanda, né, no caso da tarifa azul. No caso da tarifa verde, também existe a cobrança do consumo no horário ponta e fora de ponta, mas a demanda não há distinção entre o horário, né? A demanda é cobrada de forma única, não interessando o horário em que ela foi registrada, ok? Também é cobrada energia reativa excedente e demanda reativa excedente na tarifa verde. Para a tarifa branca, não há cobrança de energia reativa excedente, nem há cobrança de demanda. Há cobrança apenas do consumo, mas o consumo ele vai ser tarifado de forma diferente a depender do horário do dia, e nesse caso existem 3 postos horários, né? Você vai ter o horário de ponta, que é um período de 3 horas, o horário intermediário, né, que é um período de 1 ou 1 hora e meia antes e depois do horário de ponta, e o horário fora de ponta, que é o restante do dia. Por fim, nós temos a tarifa monômia, que é a tarifa convencional mais simples de todas, em que você é cobrado apenas pelo consumo e com uma tarifa única. Não há distinção de tarifa de acordo com o horário de consumo. É uma única tarifa para o consumo independente do horário do dia. Uma observação é que nessas tarifas, nessas modalidades azul e verde em que há cobrança de demanda, você deve informar a concessionária qual é a demanda que você deseja contratar, né? E aí, se a demanda que for registrada lá naquele período de mês exceder por mais de 5% o valor da demanda contratada, então será cobrada, além de todas essas tarifas, será cobrada ainda uma multa correspondendo a 2 vezes o valor da demanda excedente que você excedeu naquele período. Então vamos supor, você é uma indústria que tem uma demanda contratada de 30 kW e num determinado mês foi registrada uma demanda aí de 40 kW. Portanto, você vai ser cobrado os 30 kW contratado mais 2 vezes os 10 kW que você excedeu. Então você vai ser cobrado 30 mais 2 vezes 10, 20. 30 mais 20, 50 kWh. Né? Então se você contratou 30 kW e consumiu 40, você vai pagar no final do mês 50.
que é para justamente incentivar você a fazer o contrato de demanda de acordo com a sua necessidade, para você não subcontratar ou sobrecontratar a demanda, ok? E aí temos que fazer essas definições, né? O que é a demanda contratada? É o valor de demanda contratado pelo consumidor junto à concessionária no momento da ligação. Então você vai fazer um estudo da sua carga, né, do seu perfil de consumo, e você vai dizer à concessionária qual é a demanda máxima que você provavelmente vai atingir ali ao longo do mês, tá? E essa é a demanda que você contrata junto à concessionária. Você paga por essa demanda. Você vai ter, além disso, a demanda que é medida, a demanda que efetivamente foi registrada pelo medidor naquele período. E, por fim, a demanda faturada, que é a demanda que vai ser cobrada na fatura de energia ao final do mês. Se você tiver uma demanda medida menor ou igual à demanda contratada, então você vai ter a demanda faturada igual à demanda contratada. Quer dizer que você vai pagar sempre, no mínimo, a demanda contratada. Você nunca vai pagar menos do que isso. Mesmo que você tenha um registro de demanda menor, você sempre vai pagar a demanda contratada. E se a demanda medida for maior do que a demanda contratada, então nós já comentamos, né, que você vai pagar como demanda faturada a demanda contratada mais 2 vezes a demanda de ultrapassagem, que é esse valor que fez você exceder a demanda contratada. Ok? Para a gente ilustrar esse conceito, né, imagine que você tem um consumidor aqui com esse valor aqui de demanda contratada, essa curva verde, né? Você contratou um determinado valor aqui de demanda para sua instalação. A demanda, esses gráficos, essa barra azul, é a demanda que foi efetivamente medida ao longo dos meses, né, para a sua instalação. Então perceba que em muitos meses você mediu uma demanda superior à contratada, né? Em pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Ou seja, metade do ano você excedeu a demanda contratada, portanto você pagou aquela penalidade, né, de 2 vezes o valor ultrapassado. Então, nesse caso, o ideal seria você contratar uma demanda um pouco maior, né? Não muito maior, apenas um pouco maior do que essa verde, que seria essa vermelha aqui, para que você não ultrapasse a demanda contratada nesses meses todos do ano aqui. Você pode até ultrapassar um pouco em alguns meses, mas você vai ultrapassar ali dentro daquela faixa dos 5% e, portanto, você não vai pagar nenhuma penalidade por demanda de ultrapassagem, tá? Então há, na verdade, aí uma relação de compromisso. Se você contratar uma demanda muito maior do que a que você efetivamente precisa, você vai acabar pagando uma demanda maior, porque você sempre paga a demanda contratada no mínimo. Por outro lado, se você contratar uma demanda muito menor do que a que você precisa, você vai ter essa penalidade de ficar pagando o dobro da demanda ultrapassada. Então, o ideal é você contratar uma demanda justa, né, para a sua necessidade. E aí é necessário fazer um estudo dentro daquela carga, daquela instalação, daquela fábrica, para verificar qual é o valor ideal de demanda a ser contratado junto à concessionária. Isso aqui tem um impacto financeiro na fatura de energia significativo, né, principalmente para indústrias de grande porte, né? O simples erro no valor de demanda a ser contratado pode significar um prejuízo aí significativo para o custo de energia da indústria. Um detalhe aqui para a tarifa branca, né? A tarifa branca a gente viu que é uma opção para os consumidores de baixa tensão. Então, consumidores residenciais, por exemplo, podem optar pela tarifa branca, que é uma tarifa que vai ter custos diferentes para a energia de acordo com o horário do dia, né? Então você tem, por exemplo, aqui a tarifa convencional, que é a tarifa monômia, que a maioria das pessoas pagam. Ela vai ter um custo aqui, representado por essa faixa verde. E você tem, no caso da tarifa branca, um custo menor do que o custo da tarifa convencional para os horários fora de ponta, né? Fora de ponta você tem um custo menor. Porém, para o horário de ponta e para o horário intermediário, você vai ter um custo maior do que o da convencional. Isso significa que, caso você seja um consumidor que concentra o seu consumo nesses horários aqui fora de ponta, né? Você tem um consumo aqui sempre fora de ponta, no período
da manhã e tarde e depois no período da noite já, ou seja, você não consome aqui nesse período entre o início e o fim da noite, significa que é economicamente mais vantajoso você contratar a tarifa branca, porque você vai acabar pagando esse valor menor aqui. Agora, se você consome nesse horário de ponta, que é o que a maioria das residências fazem, né, o horário que o pessoal está chegando em casa, que vai ligar o ar-condicionado, vai ligar o chuveiro, vai ligar a luz, vai ligar a TV, então esse é justamente o horário que mais se consome. E aí você não compensaria utilizar a tarifa branca, é melhor pagar a tarifa convencional. Tá? Isso aqui nada mais é do que um incentivo para as pessoas consumirem fora do horário de ponta, né? Porque se o pessoal consumir fora aqui da demanda máxima, a demanda máxima do sistema tende a cair e você reduz a necessidade de expansão do sistema, acaba tornando o custo do sistema mais barato, menor, ok? E algumas observações, né, que a gente precisa fazer com relação a essas diferenças tarifárias, né? Para os consumidores com tarifa orossazonal, que é aqueles consumidores cujo custo da energia depende do horário em que ela foi consumida, né? Ou seja, tarifas verde, azul e branca, então o medidor ele deve ser um medidor diferente, um medidor especial que seja capaz de registrar o consumo e a demanda de energia em cada posto horário distinto, né? Então não basta o medidor me dizer, olha, naquele mês foi consumido 200 kWh ou 300 kWh. Ele tem que me dizer, foram consumidos 200 kWh no horário de ponta, 100 kWh no horário fora ponta, a demanda no horário ponta foi X e a demanda no horário fora ponta foi Y. É preciso fazer esse registro de acordo com o posto horário. Então, o medidor precisa ser um medidor especial e o relógio interno do medidor ele não pode atrasar ou adiantar mais do que 5 minutos, porque como o consumo depende do horário em que ele foi realizado, então o relógio que o medidor possui internamente, ele tem que possuir uma boa precisão. Ele não pode estar susceptível a atrasos, né? Porque senão você vai acabar por registrar o consumo ali no horário diferente. Okay? Aqui a gente tem um exemplo do medidor utilizado para o grupo B, né? O grupo B tarifa monômica, que é aquele medidor convencional que ele simplesmente registra o consumo acumulado ao longo do mês, né? Ele não lhe dá nenhum detalhe sobre esse consumo. E nós temos aqui um consumidor do grupo A, que é um medidor mais sofisticado, né? Que ele vai possuir aí todo um software que vai separar, né, o registro do consumo por posto horário e vai permitir a você fazer o faturamento por posto horário, tanto de consumo quanto de demanda, ok? Uma outra observação é que a escolha da modalidade tarifária é feita pelo consumidor, tá? Então, dentro daquelas possibilidades que existem em cada grupo, o consumidor pode escolher a tarifa azul, a tarifa verde, a tarifa convencional, a tarifa branca. Ó? E então o consumidor ele precisa fazer um estudo prévio das características da sua carga e das possibilidades de adaptação que ele tem no seu consumo para saber qual é a tarifa mais econômica, tá? É normal, inclusive, as empresas fazerem estudos de adequação tarifária, né? Você está atualmente contratando uma tarifa que não é a mais adequada para você está pagando um custo maior de energia, né? Então o consumidor deve fazer um estudo, simular o enquadramento dele, né? Quanto ele pagaria de energia em cada uma das modalidades tarifárias para saber qual é a mais econômica e além disso, ele deve estudar também a possibilidade de ele alterar a forma de consumo dele, né? Se ele tiver essa possibilidade de alterar o perfil de consumo para se enquadrar numa outra tarifa que seja mais econômica para ele. Ele pode ainda fazer um estudo para alterar o grupo tarifário que ele pertence. Se você for, por exemplo, um consumidor de baixa tensão, você pode fazer um estudo para verificar se não vale a pena você virar um consumidor de alta tensão. Você teria que fazer um investimento na sua fábrica ou no seu comércio, ou seja lá o que for, né, para transformar ali suas instalações numa instalação de alta tensão, mas por outro lado você acaba pagando uma tarifa mais barata. Então pode ser que esse investimento seja compensado pela tarifa mais barata. Então é necessário fazer um estudo de custo-benefício aí, tá? Nos casos em que há a possibilidade de modular o consumo para evitar o consumo no horário de ponta, sempre vai ser mais vantajoso essas tarifas orossazonais. No caso, a tarifa azul,
para os consumidores do grupo A ou a tarifa branca para os consumidores do grupo B, né? Então, se você puder consumir nos horários fora de ponta, é mais vantajoso a tarifa azul para os consumidores do grupo A e a tarifa branca para os consumidores do grupo B, tá? E aqui, para finalizar a aula, a gente tem aqui os valores de tarifa na área de concessão da Energisa Paraíba, tá? Esses valores eles estão atualizados, né? São do último reajuste que houve em agosto de 2020. Então você tem aqui, por exemplo, veja bem, se você for um consumidor A4, né? Um consumidor A4 é aquele consumidor que está ligado na rede primária, rede de média tensão 13.8 kV. Então você pode optar pela tarifa azul ou pela tarifa verde. Se você optar pela tarifa azul, você vai pagar R$ 389 para cada megawatt-hora consumido no horário de ponta e R$ 254 para cada megawatt-hora consumido no horário fora ponta. Além disso, você vai pagar R$ 66 para cada megawatt de demanda no horário de ponta e R$ 23,53 para cada megawatt-hora de demanda no horário fora ponta. Veja como é bem mais barato a demanda no horário fora ponta, né? Você também vai pagar pela energia reativa excedente, né? Um valor de R$ 562. E pela demanda reativa excedente, você vai pagar um valor de R$ 23,53. É o mesmo custo da demanda fora ponta. Bom, se você optar pela tarifa verde, o que acontece? Você vai pagar um único valor de demanda, né? Você não vai pagar essa demanda mais cara no horário ponta. Você vai pagar uma demanda de R$ 23,53, tanto no horário ponta quanto no horário fora ponta. Porém, você vai pagar um custo de energia muito maior no horário de ponta. Então, se você consumir energia no horário de ponta e tiver a tarifa verde, você vai pagar aí quase 10 vezes a mais do que você pagaria no horário fora de ponta. Então, veja que é realmente uma forma de desincentivar o uso de energia no horário de ponta, tá? Se você for uma indústria, você praticamente você não pode consumir energia no horário de ponta. Você tem que ter uma estratégia de produção lá em que o horário de ponta tem uma redução da produção, e é comum até em muitos casos, quando a indústria ela não pode reduzir a produção no horário de ponta, ela coloca grupos geradores, né, para deixar de consumir energia da rede da distribuidora, e às vezes sai mais barato ela consumir energia ali utilizando o óleo diesel para abastecer um grupo gerador do que consumir energia da rede, porque a tarifa no horário de ponta é muito mais cara, como a gente está vendo aqui, ok? E aí tem todos os outros custos aí para as outras modalidades. Aqui no caso dos consumidores residenciais, por exemplo, que tem a opção de optar pela tarifa branca ou pela tarifa monômia. Hoje, a tarifa convencional, que é a tarifa monômia, é de R$ 562 para cada megawatt-hora de consumo, tá? Lembrando que esses valores aqui não têm impostos, né? Se você for conferir na conta de energia, lá vai estar um pouco mais caro por conta dos impostos. Vai estar em torno de 1/3 mais caro do que isso aí. Mas aí você vai pagar R$ 562, independente do horário que você consumir. Se você for optar para a tarifa branca, no horário fora de ponta você tem um desconto. Você vai pagar R$ 445. Porém, no horário de ponta, veja a diferença aqui, né? R$ 1.266. É 3 vezes o custo do horário de ponta. Enquanto o intermediário também é maior, né? Então, realmente é uma tarifa que é interessante somente para quem consome aqui, ó, no horário fora de ponta. Se você consome em todos os horários, então é melhor você ficar com a tarifa monômia, que é a tarifa convencional. Bom, pessoal, e assim nós encerramos a aula número 7. Falamos aí das principais características relacionadas à tarifação de energia no sistema elétrico, né? Entender o que são as modalidades tarifárias, aonde elas se enquadram melhor, o que fazer para definir a melhor tarifa em cada caso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima aula.